E aí, pessoal? Sou eu aqui de novo, eu que nem sei desenhar. E hoje eu estou pintando o desenho do Naruto, né? O desenho que eu fiz no vídeo anterior do Naruto no modo Senin. E então, se você quer ver como que eu fiz esse desenho, como que você pode conseguir fazer também, é bem simples, bem fácil. Você tá vendo o vídeo anterior, tá bom? Então eu vou estar explicando, tentando explicar aqui certinho como é que foi que eu pintei o desenho. Então, como vocês podem ver aqui, eu já estou pintando fraquinho, ainda não estou forçando o lápis nem nada. Eu estou pintando com um lápis na cor rosa claro, certo? Então, vocês podem ver que eu tento pintar um pouquinho cada parte para não ficar desigual. Geralmente eu tento pintar mais em forma de círculo, sabe? Como se fossem pequenas bolinhas. E só que às vezes eu perco um pouquinho da paciência, já vou passando o lápis como se fosse linhas, uma linha perto da outra. Mas eu acredito que a forma correta é sempre você manter o padrão ali para pintada de forma uniforme, para não prejudicar uma parte do desenho, para que fique isso tudo 100% igual, tá certo? E enquanto estava um pouco mais claro, vocês podem ver, eu pego um lápis que é um rosa. O rosa normal seria aquele anterior ao rosa claro, esse rosa. Eu uso esse, já que é uma cor um pouquinho mais forte, para ressaltar nos pontos no rosto dele, aonde que tem um pouco mais de sombra, certo? Isso vai ajudar, eu sempre falo nos vídeos que a sombra ajuda a ressaltar um pouco da parte da realidade, do desenho, ajuda a ressaltar um pouco das proporções, onde que é mais fundo, onde que não é. E a sombra é bem legal de estar fazendo. E como são dois rosas, nada mais justo de que colocar um rosa um pouco mais escuro para compor, para fazer a sombra, certo? Vocês veem que tem um pouquinho no nariz, um pouquinho próximo ao olho, nas orelhas, no pescoço todo e no próximo à bandana dele. E agora eu peguei o rosa de novo, o rosa claro. Só que agora eu estou passando de novo, passando até por cima do outro rosa, certo? E agora eu estou passando já, digamos, a parte definitiva, né? Que seria já forçando um pouquinho mais, né? Para que ele possa ficar com a cor bem firmezinha, o rosa, certo? Para poder fazer a pele do Naruto. E é até um pouco tranquilo, um pouco cansativo, dependendo do tamanho do desenho. Você tem que pintar bastante parte, certo? Então, uma das maneiras de cansar menos que eu acho, às vezes pode até parecer que cansa mais. Para mim, particularmente, eu acredito que não cansa tanto se você fizer essas camadas. Primeiro passa por uma parte fraca. Isso ajuda também a emendar um pouco com a outra cor que eu passei, no caso o rosa. E depois, passando uma outra camada por cima, você não precisa forçar tanto o lápis. E ele, consequentemente, vai sobressaindo em cima do outro, ficando um pouco mais forte, digamos que de forma natural, sem você precisar fazer muito esforço, sem cansar muito a mão. Beleza? E aí, pelo menos é dessa forma que eu faço, certo? Então, como vocês podem ver, já estou quase terminando ali de fazer o rosto, de pintar o rosto dele. E lembrando que eu ainda estou passando um pouco por cima de onde está o rosa, o rosa da cor normal, forte, para ressaltar a sombra. Então, somente para não ficar tão apagado, eu passei um pouquinho do rosa de novo, né, para dar aquela pequena ressaltada na parte que é mais escura, que como seria a sombra, né, do Naruto, ali nas partezinhas, algumas partezinhas específicas, como vocês podem ver, certo? Então agora, ali do ladinho seria uma partezinha da túnica do Naruto, que ele usa lá quando ele chega na luta com o Pain no modo Senin. É um vermelho, mas não um vermelho tão claro, é um vermelho um pouquinho mais escuro. Então vocês podem ver que eu usei dois lápis diferentes, um vermelho normal e um vermelho já puxando quase um pouquinho para o vinho, um vermelho um pouquinho mais escuro, para ter uma cor meio a meio ali, digamos, não ficar um vinho que não é essa cor, mas sim um vermelho um pouco mais forte, um pouquinho mais escuro, certo? E essa parte da blusa do Naruto, que ela é toda escura, toda preta,
talvez se colocando um pouco mais de realismo, a gente poderia colocar um pouquinho de claridade para conseguir definir melhor essas voltinhas. Com o contorno do lápis, assim, inicialmente a gente consegue ver, mas pintando com o lápis todo preto, já acaba ficando um pouquinho difícil de estar enxergando as linhas certinho, certo? Mas eu tentei reproduzir mais conforme o desenho que eu tinha de referência, né? Sendo tudo preto. Então vamos fazer da forma que é, certo? Para ficar o mais próximo possível do desenho original. Então ali pintando tudo de preto. Ali no meio, não sei se vocês repararam, mas tem um pontinho branco ali, ó, até que eu tô pintando agora, é o zíper dele, que seria um cinza, né? Um cinza mais claro. Desse lado onde que eu pintei é marrom, porque seria como a alça daquele, digamos, pergaminho grandão que ele tava segurando. No caso é uma alça de um lado só que tava ali, por isso que do outro lado é cor marrom, certo? Então agora vocês precisam prestar um pouquinho de atenção nesse ponto. Algumas partes do cabelo é mais escura, seria para a parte da sombra. E então, essa parte que eu estou pintando inicialmente de fraquinho, eu estou usando a cor amarela, certo? Agora eu comecei a usar um marrom claro. Um marrom porque é para ressaltar um pouquinho mais para o lado escuro. Porque esse amarelo é um amarelo escuro que tem que ficar, porque ele está na sombra. Esses que eu estou pintando, o da sobrancelha e esses dois do lado do pescoço, certo? Guardem bem isso. E depois eu passei a primeira camada fraca de amarelo, aí a segunda camada fraca de marrom, e agora a terceira camada, que já fica mais forte, de amarelo de novo, certo? E aqui em cima, na sobrancelha, mesma coisa. Agora no cabelo, na verdade, esse ponto aqui pra frente vocês podem ver. Esse do ladinho, perto da orelha, é amarelo claro que eu tô usando. Não dá pra perceber tanto por causa da luz da câmera, mas na foto ali depois vocês conseguem reparar. Mas nesse ponto eu já vou informar, infelizmente, né? Aqui vocês podem ver que eu tô pintando ali um amarelo claro. Lembrando que são dois lados diferentes, o amarelo e o amarelo claro. Eu pintei essa primeira parte porque é onde que é mais claro e as outras partes é escuro. Mas, reparem, eu fiquei um pouquinho fora, meu cachorro estava derrubando a casa. E depois quando eu fui voltar, a câmera por algum motivo parou de gravar e não tenho mais nada. E aqui já ficou o desenho pronto, eu fui pintando sem perceber que a câmera estava gravando. Mas vamos por partes então, tá certo? Eu peço desculpas por isso, mas eu vou explicar certinho como que eu fiz cada ponto, ok? Então nós estávamos no cabelo, vocês podem ver que tem uma pequena diferença ali na cor. Como vocês viram, eu fiz o amarelo claro no meio e dos lados, né, ao lado da parte clara do cabelo, eu fiz o amarelo escuro, o mesmo que eu usei na sobrancelha e naquela parte inferior do cabelo dele, certo? Já na bandana, na parte do tecido da bandana, eu usei um lápis na cor cinza, tanto ali naquelas duas partezinhas ali que tá voando ao vento, quanto a parte que tá na testa dele. Eu usei só o cinza. A parte mais escura na bandana, onde que faz sombra, eu passei, depois de ter pintado com cinza, eu passei o lápis preto, ok? Na parte metálica da bandana, onde que tem o símbolo de Konoha, o símbolo da folha, eu usei o cinza, lápis cinza, a primeira camada de cinza claro, o cinza claro não, desculpa, só cinza. E depois eu passei um pouquinho do lápis na cor prata que eu tenho, certo? E depois eu passei de novo um pouquinho do cinza, ainda fraquinho, porque não é uma cor tão forte ali para diferenciar, é um metal. E essa partezinha um pouco mais escura do metal é o próprio cinza que eu forcei um pouco mais para que ele ficasse mais forte, certo? Inclusive o próprio desenho ali da folha. E no olho vocês podem ver a parte do laranja em volta, que é do modo Senin. Eu usei o laranja claro
Eu pintei ele todo e depois eu passei um pouquinho do laranja da cor normal, laranja. Porque a cor dele não é um laranja tão forte quanto seria se fosse na cor normal, e também não é um tão claro quanto somente o cinza claro. E para finalizar, o olho, que é eu usei um pouco de amarelo, um pouquinho do marrom claro, e depois por cima ali eu usei um pouquinho do marrom normal, que é um marrom um pouco mais escuro, mas sempre controlando para não ficar muito forte e não acabar saindo do controle e ficar esquisito. Certo? Então tá aqui o nosso Naruto. Novamente peço desculpas por não ter gravado todo o processo. Infelizmente aconteceu algum erro ali, mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam estar curtindo. Compartilhem com quem vocês quiserem. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá sempre postando vídeo, tá bom? Se tiver algum comentário, alguma sugestão, algum desenho que vocês queiram, pode estar colocando aí nos comentários, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado realmente. E qualquer coisa, pode falar com a gente, pode deixar seu comentário, beleza? Muito obrigado. Falou, tchau, tchau.